Sejam muito bem-vindos! E hoje a Fofa tá na rua. E aonde ela tá? Num lugar muito especial, mas muito especial mesmo. No carro da Penélope Charmosa. Uhul! E hoje a gente vai gravar com uma pessoa que é muito especial. Ela faz esses carrinhos, tanto a combustão como o elétrico. Eu não sei muito, né? Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo. E nós estamos aonde? No Rogers Garagem. Eles fazem esses carrinhos, um mais lindo que o outro, fofinhos. Dá uma olhada. Eu amei todos, né? Queria um de cadinha. Olha... Fofos, hoje a gente vai falar com a Regina. Ela é dona desse espaço e a gente vai falar com ela para ela contar como surgiu essa ideia maravilhosa. Tem contar que a gente vai falar com uma mulher empresária? Olá, tudo bom? Eu mexo com importação de automóveis desde 95. Então, assim, sempre eu tive essa paixão. Eu importei em 2010 um Hummer, que eu trouxe por causa da importação, então eu queria um Hummer. Aí eu comprei um Hummer para uso próprio. Aí quando ele chegou aqui, eu queria um Hummer para meus filhos, que eu tenho 2 filhos. Aí tem uma empresa que ela já fazia esses mini carros, que era uma bem limitada, ela não tinha tantos moldes. E eu pedi esse Hummer para ele fazer a miniatura do Hummer para meus filhos terem o dele e eu ter o meu. Ai, já pensou? Que lindo! Foi isso daí. Aí, foi aí que começou também esse contato com essa empresa, né, de mini carros. E aí eu fui fazendo esses carrinhos, tal, ele foi fazendo esses carrinhos, eu fazendo a minha importação. Em uma época também eu tinha um Fusca, eu tinha um Carmanguia, que é aquele amarelinho ali também, que ele também tá aqui, que é um carro nosso de paixão também. Esse carro também tem uma história dele, aqui ele tá numa base de kart, mas a gente tem ele assim para as crianças. Então, para os meus, por exemplo, os meus filhos, eles andam nesse carrinho desde os 3, 4 anos de idade. Entendeu? Pequenininho, né? Hoje, para informação, nesse mês agora eles completaram 22 e a outra eu ia 26. perguntar como então, assim, é um carrinho, o carro é duradouro, né? Mas lógico. Aí eles usam ainda? Dá para você entrar, adulto anda, dá para andar. Adulto anda, criança anda. Foi nesse propósito que chegou a paixão nossa. Você tinha essa paixão, né? Você tem essa paixão. E aí seu marido foi entrando ou como que foi? Foi. Esse galpão aqui era antes uma indústria de aparelhos médicos, que muita gente já deve ter até já ouvido falar, inaladores, umidificadores, DNS, aquelas que você usa e tal. Então, aí chegou numa fase, né, da empresa, que é uma empresa familiar. Ela já tinha seus 50 anos de exercendo esse trabalho. Eles venderam para uma empresa japonesa. E o meu marido sempre ficou na empresa familiar da família dele. E Só que aí não venderam o galpão. Não, o galpão é próprio, é nosso. Aí vocês venderam a marca. Nós vendemos a marca, toda a operação para eles. Eles ficaram num tempo aqui também trabalhando, depois até eles levarem essa operação para fora de São Paulo, no interior. Aí o galpão ficou desocupado e eu já estava num outro galpão nosso, que era... Fazendo os carros. Sim, fazendo os carros, que era algo também grande, mas quando veio para cá, a gente falou, vamos para aquele lá que é maior. Porque eu tenho aqui esse galpão e do lado uma parceria também com outro amigo meu que também mexe com umas coisas interessantes, que ele falou, eu queria trabalhar junto. Bacana, então estamos aqui. Então a paixão do Rogério sempre foi por indústria. Então ele tem esse chão de fábrica, sabe? Essa parte de maquinário, de ferramental, da produção mesmo, chão de indústria, que é o que ele viveu a vida toda. E o que eu gosto também, né? Exato. Então, assim, aí completou porque eu tenho essa paixão por automóveis. Tipo, aqui a gente tem que colocar isso porque o pessoal gosta disso. O tapeçaria tem que ser feita assim porque fica mais requintado. Porque sempre mexi com automóveis importados de alto padrão. Para atender esse público, eles têm uma exigência. E essa exigência é que eu entrei com o Rogério. Então, aí eu fico aqui na produção, na criação e desenvolve isso aqui tem que funcionar desse jeito, aqui a gente tem que colocar isso, um pedal mais acessível, um extensor de pedal, porque a criança tem que andar junto com o pai. Isso é um propósito, né?
Isso é um propósito, é um propósito. Porque vem do coração, né? Vem do coração. E dá para sentir você falando, entendeu? E a gente tem que amarrar todo esse propósito com condições econômicas, de pessoal para trabalhar, que é um artesanato. Você com carinho, fazer isso. né? Eu vou te mostrar depois a fibra, como vem. Eu não faço a fibra aqui porque é muita sujeira. Eu fico aqui direto, né, respirando, por mais que você use máscara, mas a poeira vem, porque você está num local que é realmente de preparação, poeira. Então, aí eu eliminei a fibra, a fazer mesmo a fibra, em um outro galpão. Entendi. Então, aqui a gente faz uma preparação que ainda mantém uma sujeirinha ali, mas a gente está um pouco fora. Olha o do extensor que eu falo. Então, a gente cria carros para criança e adulto. Então, esse daqui, ó, você vem aqui, você tem o pedal, que você adapta para criança. Ah, tá, que fica mais curto. Que põe ali para criança e vem aqui no banquinho. Banco. Ai, gente, que mimo. Também que você tem o trilho. Então, a criança ela vai ter o acesso dela ali para dirigir. E, ao mesmo tempo, o pai aqui, ou a mãe, o responsável, né? Para estar acompanhando essa educação, que é uma educação infantil de trânsito, né? Que a pessoa, ela começa a adquirir essa noção, essa consciência de cuidados, né? Como fazer e tudo mais. Às vezes a gente vende para crianças especiais, né? E às vezes esse carrinho também vai para criança ainda não tão preparada, vai com 8 anos, mas o pai quer ter esse daqui. Então, eu tenho aqui um adicional de um freio, tá vendo? Esse aqui é um freio extra, que nem carro de autoescola. Que é tipo o pai que é no chão mesmo. Exato. Se acontecer alguma coisa, ele já tá ali, pá. Entendeu? E também não vai para a rua com um carro desse, não, vai andar mais... O produto não é para usar em vias urbanas. Dá para usar em vias urbanas? Dá, quando a pessoa pega... muita gente usa carros para negócio. Então, você vai para o interior de São Paulo, você vai para cidades mais históricas e turísticas, as pessoas usam esses engatezinhos puxando, todos aqueles engatezinhos ali, ó, com um carro madrinha puxando e levando o público ali onde que eles colocam o ticket, né? Então eles colocam um ticket ali e leva para essa diversão. E a criança faz um percursinho. Só que para ter esse percurso, a prefeitura, né, quem está exercendo isso daí, eles têm que pedir uma autorização na prefeitura e é nesse momento que ele anda numa via pública. Né? Por exemplo, perto de uma praça, perto de uma igreja, eles determinam ali, ó, aqui você pode circular. E é onde que ele faz a operação dele, certo? E é nível Brasil que você já nível exporta? Exporto. Eu já mandei um carrinho dois desses aqui, o chefão lá da Fórmula 1 anterior, né, que é o Ben Eccleston, ele tem 2 carros nossos. Ai, que legal. Ele tem um que fica aqui no Brasil, né, que ele é casado com uma brasileira, e ele tem um que fica na Suíça. Qual que é o seu público de comercialização? Tem alguma... Você tem lojas sua em todo lugar ou só aqui e você distribui? Não, como que funciona a distribuição? Como a gente pode ver, né, é um produto muito artesanal. É demorado. E a gente vai depois dar uma circulada para você ver. Eu faço chassi aqui, para você ter ideia. Então, que nem hoje, nós já levamos para pintura eletrostática. Então, você tem que fazer o chassi, você tem que levar para pintura eletrostática. Os pneus dos nossos carrinhos, eles não são pneus padrão. O nosso ar é 8, 10 e 12. No Brasil, você tem um ar a partir de 13, 14. Entendeu? Que são os menores. E eu não consigo colocar esse aro no meu carrinho, porque senão ele fica desproporcional e não vira, certo? Então, assim, são vários itens que a gente tem que buscar no mercado. Aí essa produção se torna uma produção mais artesanal, que não é uma escala grande. Que você eu fala pensei assim, que era uma escala grande, então não é. Não. É encomenda? Não, também. Não, eu tenho os meus pronto entrega, mas eu já experimentei ter outros pronto entrega e dá errado, porque, por exemplo... Não é o que a pessoa quer. Eu peço um rosa, aí a pessoa pode até querer o rosa, mas não era exatamente esse tom, né? E eu não tenho como desmontar o carrinho todo e pôr para pintar, então o processo eu tenho que começar do zero. Às vezes eu falei assim, vão ter cores básicas, né? O famoso preto e o branco, mas não dá, a pessoa vem e quer o verde na hora. Então, é um negócio que eu vi que não dava muito certo. Então, hoje, o que eu faço? A minha produção, a gente tenta adiantar na preparação do chassi, que é básico, o chassi, rodas. Deixar mais ou menos pronto. Isso, a parte estrutural do carro.
E aqui a gente depois vem aplicando o que a pessoa definiu. Ó, agora, acabei de fazer uma proposta para um cliente. Como o menino era uma criança, um menino, aí eu falei assim, eu acho que ele vai, vou mandar o verde, vou mandar o preto. Aí ele foi e escolheu uma outra cor que era baseada exatamente naquele tipo azul Tiffany ali, tá vendo? Tá. O Tiffany, né? Que é baseado naquela... eu jamais iria achar que ele fosse escolher aquele. Entendeu? Então, assim, não adianta. A gente, às vezes, tem uma coisa na cabeça, né? E quando a gente trabalha com o público, ele vem com uma outra que realmente é surpreendente, né? Então, a gente não consegue... E quanto tempo de entrega? Toda a nossa produção, ela leva de uns 30 dias úteis. Dependendo do modelo que você vai ver que tem uns modelos mais complexos, que nem o caminhão é complexo, total, tá? Então ele já leva mais os seus 70 dias. Eu não posso demorar tanto mais também, porque a gente tem uma produção que você tem que dar uma velocidade para ter a rentabilidade também, né? Porque senão você não consegue. Quantos anos que você está aqui? Esse ano fez 7 anos. 7 anos. Tá, estamos grande exatamente por causa desse início que a gente falou. Eu vendo esse mesmo que eu acabei de falar para você, já é o terceiro carrinho que a pessoa vai ter minha. E já é um cliente que vem da minha área de quando eu trabalhava com os carros, a importação de carro. E um outro fator, né, que influencia bastante é que eu tô sempre nesses eventos automobilísticos. Sim. Interlagos, grandes eventos, grandes né, que eventos. não são pequenos, né? Grandes eventos. Então, estávamos na UEC, Porsche Cup, que eu faço parte do grupo da Porsche Cup também. Isso daí vai dando essa rotatividade de informação, de network, e vai dando essa alavancada para a gente também. Mas é uma alavancada que ela tem um freio, que é a produção, né? Que é a produção. Então, não adianta eu alavancar muito, que nem agora. Eu quero produzir mais para o Natal, quero produzir mais. Para eu produzir mais, eu tenho que entrar com uma mão de obra maior. Para entrar com uma mão de obra maior, eu tenho que estar treinando essa mão de obra. Então, tapeçaria, você vai ver todos esses detalhes. É tudo um complementa o outro, né? Exato. E não tem como você adiantar, a não ser o chassi. Porque se eu entrar com a pintura vai ser alterada. E a pintura tem que completar com a parte interna, entendeu? Então não adianta. Então a gente tem que, nessa parte, a gente vai deixando. Você vai ver lá depois os estofados, todos já revestidos com espuma, os chassis já todo, que eu levei para eletrostática agora, mas eu tenho já os chassis de uns 10 carrinhos lá montado, mas aí ainda demora essa outra parte, que depois é a junção. Ele é muito artesanal, mas será que, tipo, uns 3 modelos, você tem showroom de vendas? Não? Eu já tentei, tá? Quando a gente coloca o showroom, o que acontece? Exige uma pessoa lá que dê esse respaldo. Esse trabalho. Então, aqui eu tenho duas pessoas aqui de vendas, e para elas, assim, Dona Regina, consegue fazer isso? Consegue? Aí elas têm que vir para eu ver. Por exemplo, imagina, a pessoa tem especial, então precisava fazer algumas mudanças, que a gente faz o carrinho meio que recriando sonhos. Então a pessoa tinha um sonho ou uma necessidade. Sim. E eu tenho que atender isso daí meio que para satisfazer a pessoa. Isso daí é uma dificuldade. É que eu fiquei tão encantada que eu acho que o mundo tem que conhecer esses carrinhos, porque é encantador. Para as crianças, principalmente, dá para andar em condomínio fechado, né? Então, assim, eu acho que o mundo tem que conhecer os carrinhos, porque é encantador. E o trabalho artesanal é assim, não tem como falar, olha, até um caminhão. Gente, tem ideia? Um protótipo. Olha o tamanho. Quanto você mede? Quanto você mede? 1,70? Então, eu 1,67. Vai, ó, o tamanho de 1,70, né? Então você vê, é um caminhão. Gigante. Eu tenho 1,75, né? Então você vê, é um tamanho. E você viu que você entrou dentro. Eu entrei. E ficou tranquilo. Não, é maravilhoso. A única coisa, é lógico, eu não tenho como fazer, o para-brisa é menor. Então, você vê, bate a mão nesse daqui, ó, que você vai ver, não é um acrílico, é vidro de carro mesmo, tá? Em alguns carrinhos eu consigo aplicar isso, tá? E em outros, esse aqui, por quê? Como ele é fechado, eu não posso colocar o acrílico, senão ele fica embaçando, distorce a visão, então é diferente. Nos que são conversíveis, a pessoa tem a visão natural. A visão natural. Entende? Não, eu fiquei realmente encantada e eu queria muito que o mundo soubesse desses carrinhos. E a gente tenta chegar o mais... Meu genro, ele é apaixonado por carro. Não vai se assustar.
Olha. Ainda ela falou, não vai se assustar. Ó, a gente tenta chegar o mais perto da originalidade realidade do carro. Todas essas peças laser são cortadas numa máquina minha aqui. A gente reproduz essa buzina marítima dele. Você viu que para ligar aquele botãozinho do start que você vem aqui, ó. Aí dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu pôr. Pode pôr no chão. Por aqui. Pode? Pode, claro. Aqui, ó, para você ver a parte da motorização, né? Então você vê, ó, olha esse chassi como que ele é preparado, super reforçado, porque aqui tem gente que usa realmente para fazer engate. E tem uns exemplos assim que as pessoas usam. Não anda na rua, né, com ele. Nessa proposta, eu tenho um caminhão que ele não tá aqui. É um caminhão que ele tem um engate atrás, uma carreta, que ele coloca 8 crianças sentadas e o caminhãozinho puxa. Já pensou? Entendeu? Não, agora, escuta, aí ele sai com esse caminhão, precisa de carteira de motorista? Sim, se você está numa via pública, Precisa. é bom, mas assim, a criança, quando ela vai com o responsável... Não vai, Fran. Tem gente que eu vendo esse carrinho, vamos supor, para Fortaleza, Recife, para Rondônia, saiu 2, um vai sair para Rondônia agora e um já foi essa semana que passou, Rondônia. Então, tem lugares lá que assim... Já foi até para Suíça, né? Já foi. Tem lugares que você tem esse o acesso é melhor, não é um lugar tão movimentado. Que nem nós aqui, eu não posso falar em São Paulo para a pessoa pegar o carrinho e sair, na Anchieta, na Castelo Branco. Exato. A gente já fica travado, né? Que nem em Manaus, eu recebo vídeo do cliente usando o carrinho em via pública, entendeu? O que acontece? Depende muito a condução como ele está fazendo, se ele está indo para um canto, que hoje tem aquelas vias de moto, ciclovias. Então, às vezes, elas estão localizadas em alguns lugares, que a gente não sabe todos os lugares, mas às vezes elas estão localizadas em alguns lugares que o acesso é permitido com carrinho. Aí só quem está realmente na região e ter essa visão, entendeu? E Rê, eu quero que você fale mais uma pergunta que eu vou falar disso, porque eu achava que todos os carrinhos fossem elétricos, e não é, né? Ah, não. Ó, elétrica aqui que eu tenho, essa combinha do Scooby, ó. Ela carrega numa bateria 12 bivolt, aliás, né? A gente tem a tomadinha dela, acho que tá ali do outro lado. E ela tem as baterias dela que ficam aqui atrás do banco. Entendi. Entendeu? Então aqui, ó... E dura quanto tempo? Ó, a gente usa ela, assim, também nesse chão, sem subida e tal, dá para você usar umas 4 horas. Tá? Que a gente participa de alguns eventos internos, levo ela roda umas 4 horas. Ó, vou te mostrar ela que bacaninha que é essa daqui. Isso aqui, a gente não fez só como um veículo de lazer. Ela também serve como uma mobilidade. Às vezes eu vou para Interlagos, eu tenho gente lá que é cadeirante. E às vezes super desconfortável você ser cadeirante e ficar com alguém numa cadeira elétrica, parece que é doente, né? Então a pessoa fica se sentindo constrangida. Aí você pega... Um carrinho desse? Fica simpático, né? Fica um negócio assim, descontraído. Até a pessoa revigora a vida também dela, porque ela não tá ali com os outros olhando para ela como com dó. E a gente recebe esse sentimento, né? Às vezes as pessoas olham e falam, putz, olha que dó, que não sei o que, tão louco. Então, às vezes a pessoa vendo isso aqui, é um lazer para ela, né? Porque a gente precisa dessa autoestima ativada também. E, ao mesmo tempo, ele tem uma locomoção boa. Então, por exemplo, como levar? Às vezes a pessoa tem uma caminhonete, esse aqui sobe. E olha o espaço interno e olha o banco. Por isso que ele é tudo nessa largura. E tem segurança também, né? Para não ter perigo de... Ó, quer ver? Então aqui a gente tem, ó, ele tem todos os nossos carrinhos, para você ter a informação, todos eles têm a realidade de um carro mesmo. O que é? Seta, tá? Direita, esquerda, então para ter essa noção de carro mesmo. Aqui tem os faróizinhos, farol, que liga fofo. Tanto o dianteiro como aqui a traseira também. A luz de freio, quando a gente pisa no freio. Vamos ver. Tá? Fala. E a buzina. Quando você fala, parece que tem um brilho no seu olho. Na sua vendo? fala, como você transmite algo assim, tipo, encantador do que você está vendendo. É uma mágica, né? É uma mágica. Impressionante, né? Eu vivi muito essa mágica assim, tendo os carros e depois recriando eles para os meus filhos, para ter assim
essa paixão. Porque não é um negócio também muito, é como você falou lá no começo, é algo para a mulher. Então, sempre foi um lado desafiador para mim viver nessa área de automóvel, automobilística. Porque cuidar de grandes empresas, fazer grandes importações, atender grandes clientes e depois vir para recriar isso daqui e entrar hoje, o acesso que a gente tem em grandes lugares como Interlagos, praticamente todas as corridas, Porsche Cup, o WEC, eu faço a mini 1000 milhas, na 1000 milhas, todo aniversário de São Paulo, eu coloco 30 crianças na pista de Interlagos. Entendeu? Na pista de Interlagos. E agora que nem a Fórmula 1, pô, a Fórmula 1 arrepia, porque é algo assim que eu acompanhei minha vida inteira. Eu até brinco que Interlagos é meio que o meu quintal de casa, porque quando eu não tô lá trabalho, eu tô lá passeando, dirigindo, entendeu? Então, eu amo. Você ama? Eu amo. Então, assim, fazer isso daqui, recriar isso daqui, para atender um lado de lazer, para atender um lado de negócios, que eu também vendo isso aqui para as pessoas fazerem o seu próprio negócio, ou para empresas fazerem o seu merchan em alguns eventos, em algumas feiras que eles fazem, que a gente também atende esse público. Atende o público também de mobilidade, o público que necessita de uma autoestima, de algo assim mais, não só para mobilidade, mas assim, as crianças que tem hoje, muitas crianças com autismo, muita criança que ajuda, né? Ajuda, entendeu? Porque como você cativar a criança, como você... chamar a atenção da criança, né? Porque é o que mais é difícil, né? Então aí se agrada o pai e a criança, porque o pai fala, nossa, que prazer de ver o filho ali, né? E para mim, eu fico nesse globo todo aí da alegria. É muito bom. É por isso que você vê. Porque esse globo todo de alegria, para mim, é isso. A hora que eu vejo, olha, dona Regina, eu tô aqui tentando fazer um negócio, mas eu vou, se Deus quiser, conseguir comprar o carrinho para fazer a minha atividade aqui na Paraíba. Vamos, o que você está precisando? Dona Regina, já tem, vamos fazer o seguinte, eu vou conseguir fazer isso para você. Então, eu ainda dou uma ajuda para a pessoa, para ela conseguir viabilizar o negócio dela, para sabe, a satisfação depois dele mandar o vídeo dele com aquele monte de criança, família, e ele faturando e dando alegria. Aí você fica feliz. Rê, qual a média de investimento em um carrinho desse? Ó, se for um carrinho assim simples, um desse daqui, é a partir de 30 mil, tá? Então você tem aqui toda essa parte de freio elétrico, todas essas coisas que você tá vendo e vai ver com mais detalhes daqui a pouco também o teu pessoal. Aí a gente tem a parte que é a parte de negócios, business, né? Ou seja, se eu quiser colocar mais um daqueles engatezinhos aqui atrás, é um preço. Se eu colocar 2, se eu colocar 3, ele carrega até 5. Se for a combustão? Se for a combustão, um pouquinho. Esse daqui não pode ser a combustão, mas aí sobe um pouquinho mais. Um pouquinho. Exato. Agora, por exemplo, a gente sempre tem esses carrinhos que você pode fazer uma aquisição após. Então, vamos supor, se hoje cada carrinho desse aí, se eu monto um kit... tipo um acessório. Se eu monto um kit com 3, ele vai gastar na média de uns 60, 70. Aí, se ele quiser aumentar o público dele, porque vai colocando mais gente, vai fazendo mais tickets. Aí você coloca mais 2. Aí você vai fazendo uma aquisição depois também, entendeu? Você não tem uma necessidade de investimento imediato, certo? Então, não, gente, é um carro, né? Porque esse aqui é elétrico, mas os outros são todos a combustão. Esse daqui, ó, pra você ver. Olha aí. Que tá na ré. Ele tem ré, tem tudo, tá, gente? Fazer a baliza certa. Ai, que fofinho! É muito lindo! Tchau! Fofos, vocês estão acabando de ver a primeira parte desse vídeo. Curte, compartilha, manda um aviãozinho para os seus amigos, inscreva no canal, ajuda a fofa, vai! Agora e não vai ser só essa parte, que essa daqui é o final de tudo que vocês vão conhecer nos próximos capítulos aí da fofa. Senta no sofá e assiste, curte. E vamos para a segunda parte.